Muito bom dia, doutor Tiago Chagas. Medida protetiva é o nosso assunto de hoje, o nosso tema de hoje. Bem-vindo a mais uma edição do nosso Justiça Seja Feita e estamos ansiosos aí para saber o que é que o senhor nos traz. Bom dia, Valéria Damasceno, bom dia, Maria Aline Rodrigues, bom dia, Kel Passos, bom dia, Josi Sena, bom dia especialíssimo a todos e todas que nos escutam, que nos acompanham aqui no Radar do Povo. Em especial, mais ainda, as pessoas que também sempre nos acompanham aqui no nosso quadro Justiça Seja Feita. Estávamos a ouvir inicialmente aí as suas falas iniciais, né, do programa, e nada foi combinado, obviamente, né? Eu sempre deixo para falar o assunto, o qual nós vamos dialogar aqui, geralmente na minha chegada, exceto quando a nossa querida amiga Maria Aline Rodrigues, a gente tem um diálogo prévio. E com fé em Deus, vamos retomar esse diálogo prévio agora nesse segundo semestre. As coisas estão se ajeitando, estão se ajustando. Hoje ela ainda não está aqui, eu acho que é marcação comigo, mas tudo bem, Maria Aline Rodrigues. Mas acredito, minha amiga, que na próxima quarta-feira estaremos juntos e já vamos conversar. Conversaremos em relação à próxima matéria, ao próximo tema que nós traremos aqui. E porque eu disse que existe uma certa coincidência com o tema, com as primeiras palavras que foram ditas aqui por você, Valéria Damasceno, no programa. Porque a medida protetiva versa diretamente para a figura feminina, para as mulheres. E claro, existe medida protetiva para homem também, mas vamos lá. Vamos primeiro falar sobre, depois a gente vai diferenciando para que as pessoas consigam também entender um pouco mais. Então, o que é medida protetiva? A medida protetiva é uma regra que está no nosso código, na Lei Maria da Penha. São regras judiciais, emergenciais, com caráter provisório, para garantir a segurança da vítima. Então, assim, as mulheres, né, infelizmente, existe essa cultura machista no Brasil e também em outros países, mas no Brasil nós temos a Lei Maria da Penha, que está aqui justamente para proteger em caráter provisório, para garantir a segurança da vítima. Por quê? Outrora, em um passado, infelizmente, as mulheres elas buscavam um atendimento, buscavam acolhimento, e sempre ficava naquela questão, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, deixa lá, eles vão se ajustar. Ou então até chegava um líder religioso e dizia, não, isso é coisa do inimigo, né, de uma figura que foi criada, de um inimigo, então assim, vamos afastar, mais nada disso. É caso sério, violência, agressão física, agressão também de ordem psicológica, não tem esse negócio de conversinha. Delegacia, justiça, medida protetiva e todas as outras ações que a lei disponibiliza contra agressores. E esses agressores, também a gente vai falar aqui sobre isso, às vezes não são nem só os homens, né, nem só o marido, né, existe também a figura de outras pessoas que podem... às vezes o irmão... ou às vezes a própria mulher. Então vamos lá, medida protetiva, como você bem perguntou. Então é a determinação judicial prevista na Lei Maria da Penha para proteger pessoas em situação de violência doméstica e familiar, especialmente, né, as mulheres que estejam aí sob ameaça ou risco. Corretamente. Ok. Quando pode ser solicitada, doutor? Olha, a medida protetiva ela pode ser solicitada a partir do momento que a agressão acontece, né? Quando a violência, então, física. A violência física, então a questão psicológica, né? Então nesses momentos que acontece, pode ser solicitado pelo telefone, né? As pessoas podem ligar 180, se por acaso quiserem, podem ir diretamente na delegacia, pode procurar o Ministério Público, pode procurar a Defensoria Pública, pode procurar a própria Justiça diretamente, né? Pode falar com o vizinho para dizer que fale com alguém, né? Pode mandar e-mail, mensagem de WhatsApp. Hoje nós temos diversos canais. E o que é mais importante também nos dias atuais? A palavra da vítima é levada como uma verdade inicial. Não é a verdade para uma condenação, mas uma verdade inicial para justamente essa medida protetiva ser efetivada. E essa medida protetiva ela tem a principal finalidade do afastamento do agressor da vítima. Por quê? Antes, né, imagine só, uma mulher e prestar uma notícia crime,
que é a palavra técnica, que as pessoas chamam de queixa, né? Vou dar uma queixa na delegacia. Na verdade, a palavra técnica é prestar uma notícia crime. Então, imagine a mulher ir prestar uma notícia crime e depois retornar para o mesmo ambiente, para o mesmo lar, para o mesmo quadro daquele agressor, do qual ela foi lá comunicar que está sofrendo agressões. Por isso é que muitas não iam, né? Também acabava Sim, não indo. acontecia assim, que muitas não iriam por conta e dessa a gente vulnerabilidade. ouvia muitas vezes, né? Ah, eu vou denunciar, eu vou para onde? Justamente. Então, assim, e aí tem uma outra questão dessa vulnerabilidade. Além do afastamento do lar, existe também a possibilidade dessa medida protetiva, ela já ser acumulada já com pensão alimentícia. Porque durante muito tempo, e ainda infelizmente existe, essa questão da subordinação, da dependência econômica, né? A mulher ali, muitas das vezes, ela deixa de estar no mercado de trabalho, deixa de ter a própria renda da vida dela pessoal, e a única renda familiar, às vezes um Bolsa Família, ou então só o marido trabalha, só o homem trabalha. E o que é que acontece? Essa dependência financeira, muitas das vezes, faz com que as mulheres não busquem a medida protetiva. Ah, se fulano não tiver mais aqui na casa, quem é que vai prover, quem é que vai fazer a feira, quem é que vai custear, pagar a conta de água, de energia? Então, existe essa possibilidade legal na lei de que, em caso da medida protetiva ser aplicada, também, juntamente a ela, seja ali determinada uma pensão alimentícia. Justamente o afastamento daquele agressor não quer dizer que a pessoa também ficará em uma vulnerabilidade econômica. Então, a pensão alimentícia também é garantida em conjunto com essa medida protetiva. Que essa medida protetiva, em termos efetivos, é a distância mínima, né? Vamos lá, e o que é essa medida protetiva? Há uma distância mínima que a justiça determina. Não raro, de 200 a 300 metros. Ou seja, um passa do lado da rua, outro passa do outro lado da rua. Não tem essa questão de passar pelo mesmo passeio. Não só do afastamento físico, mas do afastamento também das redes sociais. Não tem essa questão de estar seguindo a pessoa no Instagram, no Facebook, no TikTok. Curtindo as coisas, mandando curtindo, mensagem. olhando. Isso pode ser considerado também uma... Olhando os status do WhatsApp, mandando mensagem, mandando e-mail. Não tem, não pode, mandando mensagem por alguém. Então, assim, essa parte eu não sabia, não. Esse afastamento não é só físico também. É um afastamento de proibição de contato de qualquer forma, né? Além do afastamento do lar, também existem outras determinações. Exemplo, às vezes a pessoa está no local de trabalho, então, assim, ali na determinação judicial, o agressor também não pode se aproximar do local do trabalho da pessoa. Não se pode chamar do local onde a pessoa faz academia, por exemplo, onde a pessoa vai no culto, vai na igreja. Então, assim, essas questões também da medida protetiva não é só o afastamento especificamente da casa, do lar. Ah, não posso mais ir na casa, não. Fica ali diversas restrições, as quais devem ser observadas, porque em caso de inobservância, né, em caso de descumprimento, pode sim gerar aí as consequências que a gente vai falar aqui ao final também. Quais são as principais consequências ali quando essa medida protetiva ela é aplicada e ela é descumprida. Então, fazendo a recapitulação, minha gente, nós falamos aqui, né, sobre o que é medida protetiva, não é? Que é uma determinação judicial prevista na Lei Maria da Penha, que visa aí proteger, né, pessoas em situação de violência doméstica e familiar, especialmente mulheres que estejam sob risco. Falamos também quando que pode ser solicitada, né? Então, quando há uma violência física, psicológica, moral, sexual, e também a violência patrimonial, né? Praticada aí por companheiros, ex-companheiros, namorado, ex-namorado, familiar, ou pessoas que tiverem aí, como o doutor falou, esse vínculo, né? Que mantém a relação de convivência. Agora, quais as medidas podem ser determinadas ali, como o doutor falou? Não é? Quais as medidas? O afastamento do agressor do lar, proibição de contato com a vítima, proibição de aproximação, como ele falou, um passa no passeio, outro passa no outro, não é? Das redes sociais, que hoje ninguém fica sem rede social, né? WhatsApp, proibido Instagram. Frequentar determinados locais também, encaminhar o agressor a programa de reeducação, que tem isso também, né? Não, é necessário muitas das vezes, e já é uma participação já do Ministério Público, né, quando observa que existe prática reiterada, né, digamos assim, infelizmente existe práticas reiteradas sobre isso, porque a medida protetiva ela também não vai ser ad eterna, ou seja, ela não vai durar para sempre. Então o que é que ocorre? Algumas pessoas
elas são subordinadas à medida protetiva. Depois de 2, 3 anos, novamente, porque a medida protetiva, em tese, ela deve ser renovada de 6 em 6 meses, né? Em tese, ali há uma verificação se ainda existem, se ainda subsistem as características as quais, os requisitos os quais foram determinantes para que aquela medida protetiva fosse aplicada. Então, em algum momento, o membro do Ministério Público pode observar que aquele agressor, né, que aquele réu, que quem está ali no ato da prática de agressividade em relação às mulheres, que aquela pessoa precisa passar por uma questão, né, terapêutica, que precisa fazer um curso, que precisa fazer uma ressocialização. Porque, infelizmente, existem pessoas que fazem essa prática de forma reiterada e mesmo com as medidas protetivas e até outras sanções penais, continuam praticando, né? São aqueles, digamos assim, né, incorrigíveis. Sim. Inclusive, doutor, eu observei uma postagem que, como medida, pode também ser determinada a suspensão de porte de arma. Sim, há aquelas pessoas que possuem porte de arma e, assim, já se tiver uma denúncia, pode pedir a suspensão. Porque imagine, né, um cidadão que pratica uma agressão no ambiente doméstico, uma agressão psicológica, uma agressão física, e ele tem um porte de arma. Tem arma, né, na sua posse ali, né? Eu tenho um poste na rua e tem a posse guardada na sua casa. Então, obviamente, de que é algo que deve ser feito imediato. Interessante. Porte você está na rua, você está no ambiente público. Posse você está no local, tá em você casa. tá no local fechado, você ali está guardando aquela arma. E aí ele falou também onde solicitar. Delegacia de polícia, delegacia especializada de atendimento à mulher, não é? Mas pode também Ministério Público, pode sim, mas vamos lá, porque essa questão de delegacia especializada do atendimento à mulher, ela é muito frágil se a gente falar sobre isso, porque não é somente na delegacia especializada de atendimento à mulher. O melhor é que cada município tenha, mas não é a realidade do nosso país, nem da nossa Bahia. Então, assim, as mulheres, as pessoas que estão passando, que estão sofrendo uma agressão física, uma agressão psicológica, sexual, patrimonial, né, as pessoas que infelizmente estão passando por isso, não fiquem apenas, né, adstritas a procurar a justiça pela delegacia especializada de atendimento à mulher. Você pode ligar 180, você pode entrar aí no Google e colocar uma denúncia na delegacia digital, você pode procurar a Defensoria Pública, você pode procurar o Ministério Público, você pode ir na delegacia normal que nós temos em Cruz das Almas, você pode ir diretamente na Justiça e procurar a Vara Crime. Então, assim, tem diversos meios. Não há uma necessidade de falar assim, vou procurar uma delegacia especializada para cuidar do meu caso. Melhor era que todos os municípios tivessem, mas não é a realidade do nosso país, nem da nossa Bahia. Não tem, e na falta, tem outras opções. Temos diversas opções, né? Mas vamos lá, às vezes até se pergunta, né? Cara, e é só o homem que pode ser, digamos, o réu, que pode ser considerado o agressor dessa relação da Lei Maria da Penha, quando a gente fala da medida protetiva? Porque a gente está falando da Lei Maria da Penha, viu, pessoal? Tem muita pergunta, muita gracinha, né? O povo pergunta, cadê a João da Penha? Tem muita questão sobre isso, né? Justamente, essas gracinhas são complicadas, né? Porque, assim, claro, a gente não precisa viver, como já falei aqui várias vezes, a ferro e fogo, né? Com a faca nos dentes e tudo colocar como se a vida não fosse bela. A vida é bela, é divina, né? A graça que nós temos todos os dias, que temos que agradecer ao nosso Pai Celestial. Então, assim, também existe o espaço da brincadeira, existe o espaço da vivência, da convivência e da felicidade. Mas, às vezes, existem brincadeiras maldosas, né? Brincadeiras de mau gosto, como se diz. Então, a gente precisa ter muito cuidado nesses casos específicos, quando se fala de agressão, né, de violência, porque a brincadeira ali nem sempre é brincadeira, às vezes está disfarçada realmente de uma verdade. Maldade, né? De uma maldade. Então, vamos lá. Pode ser que uma mulher também seja considerada agressora, seja enquadrada também na Lei Maria da Penha para ser aplicado a medida protetiva. Existem relações homoafetivas. Então, assim, as mulheres também, em relação a uma outra mulher, ela pode também sofrer aí as sanções de uma medida protetiva daquela que está disposta na Lei Maria da Penha. Por quê?
Pois não, você ia fazer uma pergunta? Mas pode dar continuidade. Eu ia perguntar o que acontece, né, se essa medida foi descumprida. Mas... Assim, nós vamos falar das consequências logo mais. Sim. Né? Então, quando a gente fala não só a relação homoafetiva, né, quando existe ali a convivência de gêneros iguais, mas também pode ser que uma madrasta, né, a própria mãe, uma tia, duas irmãs, né, possa ser que naquele ambiente ali familiar exista uma subordinação e possa estar existindo, né, uma relação ali desconformidade, embaraçosa, onde uma mulher esteja agredindo a outra mulher no ambiente doméstico. Então existe sim essa possibilidade da própria mulher estar praticando uma agressão física, psicológica, sexual, né, patrimonial em relação a outras mulheres, e essa mulher agressora, ela sofrer também as sanções, né, que estão previstas das medidas protetivas na Lei Maria da Penha. Então não é somente os homens que podem ser, obviamente quem está falando aqui das exceções, né, mas às vezes até a existência desses fatos e as pessoas não fazem, não procuram por desconhecimento. Então imagine, né, aquela madrasta, né, aquela pessoa que está ali maltratando, que está fazendo algo, então pode ser aplicado sim uma medida protetiva. Mas a gente também não pode deixar de falar, antes de falarmos também, quando a gente fala, você brincou aí, né, não brincou, não, falo de uma brincadeira que acontece sobre o João da Penha. Sim. Mas a gente também não pode deixar de falar, antes de falar sobre... eles, né, que brincam. Sobre o tal João da Penha, a gente também não pode deixar de dizer de que, assim, em termos gerais, a medida protetiva colocada pela Lei Maria da Penha, ela é formidável. E veio justamente para tentar diminuir esse impacto social negativo que nós tínhamos e ainda temos, infelizmente, né, da quantidade de agressões que as sofrem no dia a dia. Né? Nós temos dados estatísticos que por minuto, né, diversas mulheres são agredidas no nosso país. Mas existem também raras exceções, as quais algumas mulheres utilizam dessa ferramenta legal que a lei nos colocou em termos sociais para utilizar a lei de forma incorreta, né? Fingindo algumas vezes agressões, fingindo algumas vezes que sofreram ali agressões ou violência física, ou violência sexual, ou violência psicológica dos seus companheiros, né? A gente observa também, infelizmente, em alguns momentos, a existência também desses fatos. Mas a gente também precisa ser muito sincero e verdadeiro que são casos raros, são casos mais extremos, né? E também não é uma condenação direta, tá bom? Às vezes fala assim, a polícia chega, coisa e tal, e prende, é bem verdade. Mas isso não quer dizer que a medida protetiva, ela já é uma condenação direta. Claro que existe um constrangimento, né? Imagine você ser ali intimado por um oficial de justiça, e muitas das vezes ali a vizinhança, os amigos, a família toma conhecimento. Quando é algo verdadeiro, ok, mas quando não é algo que foi verdadeiro, de fato existe um constrangimento que acontece, mas é bom que se diga que nesse ato da medida protetiva não quer dizer que a pessoa já foi julgada e condenada. É uma medida, é uma tutela, digamos ali, provisória, de urgência, para que se resolva aquelas questões as quais foram colocadas, e o peso da palavra da mulher, nesses casos, é determinante, porque assim, não há um contraditório, não há contraponto. A justiça tem aí 48 horas depois que recebe, quando não é feita logo de ofício, logo direto, tem 48 horas para despachar um pedido relacionado à medida protetiva. Então, como a gente falava da questão do João da Penha, né? E dos homens, como é que se faz? Claro que existe medida protetiva também relacionada aos homens, mas não é a medida protetiva da Lei Maria da Penha, até porque a Lei Maria da Penha, a medida protetiva relacionada, é uma legislação direcionada diretamente às mulheres. Mas, digamos que os homens, aí é relação até homem com homem, mulher em relação a homem, existe a possibilidade de ter medida protetiva também para os homens, para os Joões aí da vida, mas não está na Lei Maria da Penha não, viu, homens? Aí está no nosso Código de Processo Penal, que são chamadas as medidas cautelares diversas da prisão. Então, as medidas cautelares diversas da prisão, que está previsto no nosso Código de Processo Penal, ali também existe a possibilidade da chamada medida protetiva, essa aí já de um aspecto geral, onde se comprovando ali
que houve, né, uma necessidade de uma concessão de uma medida protetiva para a pessoa do sexo masculino, ela é determinada, mas não nos mesmos regramentos e trâmites da Lei Maria da Penha. Existe a possibilidade, sim, do homem obter a medida protetiva, mas ela está ali prevista no Código de Processo Penal de maneira geral, né, que pode ser solicitada de acordo com as características do caso, se ficar ali comprovada a necessidade. Não é um regramento provisório de urgência, então assim, o homem não vai poder chegar, a exemplo, na delegacia como a mulher, informar que está sofrendo determinadas ameaças e agressões e desde ali já ser despachado a possibilidade de uma medida protetiva. Não é dessa forma que acontece. Existe um procedimento, é um pouco chamado comum, né? Que é um procedimento que tem um regramento com prazos e tudo mais, mais longo, mais demorado, porque a Lei Maria da Penha, como já foi colocado, é uma lei específica, é uma lei que foi colocada, essa parte da medida protetiva, para que as coisas fossem resolvidas de forma mais rápida, de forma própria, de forma antecipada, para salvaguardar o bem maior que o Código Penal veio colocar, que é a vida. Então tá aí algumas questões relacionadas, né, quando a gente fala sobre o João da Penha. Né? Você nos perguntou, e nós falaríamos, por certo, já que nos dirigindo aos finalmente, a questão da punição, né? E quem descumprir a medida protetiva? O que acontece, né, se a medida for descumprida? Como é que fica esse cidadão que descumpre as medidas protetivas algumas vezes, né? Aquela pessoa, como nós já falamos aqui, que foi determinado que ficasse a 200, 300 metros, ele sabe que vai ter um aniversário de um parente, de um amigo, e ele vai no aniversário sabendo que a pessoa está lá. Ele tem o número da pessoa, sabe que não pode mandar mensagem, mas chega ali, em algum momento, começa a mandar mensagem. Ele tem aquela perseguição, né? Tem o Instagram Vou porque sei que vai estar lá. Ele tem o Instagram da pessoa, às vezes, vou mudar o perfil, vou fazer um novo perfil, mas fica ali olhando tudo, né, curtindo tudo, comentando, né, ou então fica de longe olhando a pessoa. Uma perseguição, né? Justamente. É essa perseguição que você está falando que a gente precisa, né, dizer para as pessoas, ó, parem, porque se não parar, se a medida protetiva estiver lá e o descumprimento acontecer, o que é que acontece então? A pessoa pode sofrer uma detenção, né, de até 2 anos e pode resultar em uma prisão preventiva. Então, essa para mim é a pior parte, né, e acontece, não raro, né, a pessoa, porque assim, depois da medida protetiva, a delegacia ficou... Detenção e prisão. Depois da medida protetiva, vamos lá. Eu estou falando das possibilidades, né? Da detenção de até 2 anos, uma prisão preventiva. O que é que acontece? Tem uma medida protetiva instaurada. Aí o cidadão descumpre. Aí a pessoa... Tá ali na porta da casa, ameaçando. Aí a pessoa vítima liga para a polícia. É preso diretamente. Está preso preventivamente. Não tem conversa. Eu vim aqui porque eu ia entregar não sei o que, não existe. Não existe. Então, assim, acontece muito em casos de pensão alimentícia, né, de pais aí, mulheres, isso acontece bastante, né, é uma situação até meio que embaraçosa. Imagine a guarda tá com a mãe e o pai precisou sair da casa, obviamente, por uma medida protetiva, mas ele tá pagando a pensão e daqui a pouco ele também precisa ter acesso aos filhos. E aí, como é que faz? Eu vim aqui porque eu vim visitar meus filhos. Você pode ser preso. Você pode ir lá visitar a criança e você pode ser preso. Às vezes até você tem que mandar a sua mãe, o seu pai, um irmão, uma irmã, porque precisa ficar distante. Então, não raro acontecem esses casos de prisões preventivas, né? As mulheres podem socorrer diretamente aí depois da medida protetiva instaurada à delegacia, e quando os agentes, né, os agentes da justiça, assim, digamos, da polícia investigativa, né, da polícia judiciária, que é a polícia civil, tomarem conhecimento desse descumprimento da medida protetiva, eles já podem agir ali direto, fazendo uma prisão em flagrante, que é uma prisão que já vai ser convertida em prisão preventiva. Muito bom, doutor. Então, é isso, viu, minha gente? O senhor tem algo mais a sinalizar para a gente em relação à medida? Não, esses seriam os aspectos, né? Como eu falei aqui ao final, quando a polícia é chamada em caso de descumprimento de uma medida preventiva ou de uma medida protetiva,
A pessoa é presa ali em flagrante, né, porque está cometendo ali o ato de descumprimento de uma ordem judicial, e aquela prisão em flagrante, obviamente, vai ser convertida em uma prisão preventiva. E é muito complicado, porque quando isso acontece, geralmente a justiça tem ficado muito preocupada com esses atos de descumprimento. Então, geralmente, imagine a pessoa ficar lá 90 dias aguardando passar os efeitos daquela prisão preventiva. Então, assim, é algo delicado. Eu estou falando aqui da aplicação no dia a dia, porque a legislação ela não fala assim, vai ficar preso na medida, a prisão preventiva, você vai ficar preso 10 dias, 15 dias, 90 dias, não. Geralmente, o que nós temos observado é de que, pelo menos em Cruz das Almas, a vara-crime aí tem deixado mais de 60 dias aqueles efeitos da prisão preventiva para quem descumpre a medida protetiva. Então, não é algo que eu diga para as pessoas que assim não levem em consideração, não dê ouvidos, porque realmente as coisas podem, né, serem bem prejudiciais para aqueles que descumprem a medida protetiva. Pois é, minha gente, a medida protetiva não é apenas aí uma ordem, né, para o agressor ficar longe da vítima, não. Ela é um conjunto de medidas legais, né, que garantem segurança, impedem o contato, afastam o agressor e ajudam também a preservar a integridade física, emocional e também patrimonial da pessoa ameaçada. Então, importante, né, a gente entender isso, que violência não é apenas agressão física. Humilhação, ameaças, perseguições, né, controle excessivo também são formas de violência. E informação salva vidas. Então, é esse papel que a gente faz aqui também. Além de dizer para você que denunciar é um ato de proteção. E o doutor falou os canais de ajuda aqui, que é o Disque 180. É de graça, né? Que é a Central de Atendimento à Mulher. E em situações de emergência, se não conseguiu, você liga também o 190. Doutor, muito obrigada, viu, por mais um dia. Gostei aí também do tema de hoje. A Aline não está aqui para vocês trocarem figurinhas, mas quem sabe na próxima quarta-feira. E a gente agradece. Tranquilo, eu que sou grato primeiramente a Deus pela vida e pela saúde, e também aqui a Santa Cruz FM, ao programa Radar do Povo, por nos conceder esse espaço e vimos aqui às quartas-feiras, pelas manhãs, dialogar e falar um pouco sobre assuntos relacionados à justiça nesse nosso quadro Justiça Seja Feita. A todos e todas um grande abraço, Deus nos abençoe e com fé em Deus estaremos aqui na próxima quarta-feira. Amém.